Bom, o que significa ter um ohmímetro ligado nas extremidades A e B? Significa dizer que é entre esses pontos que se vai estabelecer a medida das resistências. Então, que resistores nós temos ligados da extremidade A à extremidade B? A gente pode destacar o primeiro resistor de 5 kΩ, um segundo resistor de 20 kΩ e dois resistores de 10 kΩ cada um, que da forma como aparecem ligados de A até B, eles representam a associação em série de dois resistores de 10 kΩ. Dessa forma, o que nós temos é uma associação em paralelo de um resistor de 5 kΩ, um resistor de 20 kΩ e essa associação em série que equivale também a um resistor de 20 kΩ. Então, a pergunta é: como calcular a resistência equivalente de uma associação de resistores em paralelo? E nós temos 1 sobre a resistência equivalente igual a 1 sobre 5, e quando eu escrevo 5 aqui, isso quer representar 5 kg, 1 sobre 20 mais 1 sobre 20. Então, nós temos 1 sobre 5 mais 2 sobre 20. Percebe o que foi que eu fiz aqui? Eu tenho duas parcelas de 1 sobre 20. Aqui a gente pode dar uma melhorada nesses números, porque nós podemos pensar esse 1/5 como sendo 4 sobre 20. Repara o que foi que eu fiz. Multipliquei numerador e denominador por 4. Assim, eu já não tenho mais preocupação com o mínimo múltiplo comum. Dessa maneira, nós temos, então, 1 sobre R igual a 6 sobre 20. E se eu quero o valor de R, então isso vai dar 20 sobre 6, que é a mesma coisa de 10 sobre 3, se a gente fizer a simplificação. Lembrando que isso é 10 sobre 3 kΩ na unidade que foi indicada. Na sequência do experimento, foi declarado que o ohmímetro agora é ligado aos pontos B e C. Isso causa uma reorganização das associações dos resistores. Um dos resistores de 10 kΩ está ligado direto aos pontos B e C, enquanto que o resistor de 5 kΩ e o resistor de 20 kΩ estão associados aos pontos B e A, ou seja, associados em paralelo entre si. E, finalmente, nós temos o outro resistor de 10 kΩ que está ligado aos pontos A e C. Então, repare que a gente precisa resolver aqui em partes. Primeiro, vamos olhar para essa associação em paralelo e determinar qual o resistor equivalente que substituiria esses dois resistores. Dessa maneira, nós podemos então dizer que 1 sobre a resistência equivalente é 1 sobre 5 mais 1 sobre 20. Mais uma vez, a gente pode usar aquela ideia de multiplicar em cima e embaixo por 4. Então, nós teríamos aqui 5 sobre 20, o que significa dizer que a resistência equivalente a essa associação é igual a 4 kΩ. Observe, então, que se essa associação equivale a um único resistor de 4 kΩ, ela está em série com o resistor amarelo de 10 kΩ. Dessa maneira, então, nós poderíamos repensar esse circuito como sendo um resistor de 4 kΩ em série com o resistor de 10 kΩ e esse conjunto em paralelo com o outro resistor de 10. Isso porque agora a conexão é feita aos pontos B e C. Dessa maneira, podemos fazer mais uma simplificação olhando para a série entre 10 e 4 e nós teríamos então um novo cálculo. Então, entendendo
esse conjunto como associado em série, nós teríamos um resistor equivalente a 14 kΩ e um outro resistor, o resistor em vermelho, de 10. Nesse caso, 1 sobre R, 10 mais 14 sobre 140. E a resistência seria 140 sobre 24, é 70 sobre 12, que é 35 sobre 6. 35 sobre 6. Nesse caso, quilo-ohms. Portanto, para calcular a razão que a questão pede, nós temos a resistência entre A e B sobre a resistência entre B e C. No primeiro caso, 10 terços e no segundo caso, 35 sextos. Vamos fazer algumas simplificações. 6 dividido por 3 é 2. Nós podemos ainda dividir aqui por 5 e vamos encontrar 2. E aqui por 5 a gente vai encontrar 7. O que nos deixaria, portanto, com a razão 4 sétimos. E nesse caso não tem unidade de medida, que afinal de contas nós dividimos resistência por resistência.